Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Título 5º. Da execução das penas em espécie. Capítulo 1º. Das penas privativas de liberdade. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Artigo 106. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: inciso 1º, o nome do condenado; inciso 2º, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação; inciso 3º, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado; inciso 4º, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução; inciso 5º, a data da terminação da pena; inciso 6º, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Parágrafo 1º. Ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Parágrafo 3º. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal, far-se-á, na guia, menção dessa circunstância, para fins do disposto no parágrafo 2º, do artigo 84, desta lei. Artigo 107. Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo, e dará ciência dos seus termos ao condenado. Parágrafo 2º. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Artigo 108. O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Artigo 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Seção 2ª. Dos regimes. Artigo 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para a determinação do regime. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: inciso 1º, 16% da pena, se o apenado for primário, e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; inciso 2º, 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; inciso 3º, 25% da pena, se o apenado for primário, e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; inciso 4º, 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; inciso 5º, 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; inciso 6º, 50% da pena, se o apenado for a. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b. Condenado por exercer o comando, individual ou coletivo,
de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou c. condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Inciso 7º. 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 8º. 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: inciso 1º. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2º. Não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente. Inciso 3º. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Inciso 4º. Ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Inciso 5º. Não ter integrado organização criminosa. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 7º. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.